Os Irmãos de Mowgli, Parte 1. Há muito tempo na Índia havia uma selva chamada Jungle. Nessa selva havia um grupo de colinas rochosas chamadas de Colinas de Seoni, onde morava uma alcateia de lobos chamada Alcateia de Seoni. Em uma das cavernas dessas colinas vivia Pai Lobo e Mãe Loba com seus 4 filhotinhos, que tinham poucos dias de vida. Certa noite, por volta das 19 horas, Pai Lobo acordou de seu sono diurno e se preparava para ir caçar para sua família, quando uma pequena figura apareceu na entrada de sua caverna. Com uma cauda cheia e peluda, aquele era o chacal Tabaque. Os lobos da Índia desprezam Tabaque, pois ele anda por toda parte fazendo maldades, contando mentiras e fazendo intrigas. Além disso, o chacal é um animal nojento que induz os outros animais a caçar e matar, contentando-se com as sobras que lhe deixam, e por isso também era conhecido como lambe-pratos. Boa noite, chefe dos lobos. Boa noite, dentes brancos fortes para seus nobres filhos. Que eles nunca se esqueçam dos que têm fome nesse mundo, disse Tabaque, cheio de bajulação. Pai Lobo sabia o que ele queria com essa bajulação e respondeu asperamente: Então entre e olhe, mas não há nada aqui para comer. Para um lobo não, mas para um miserável como eu, um osso seco é um banquete. Ele correu até o fundo da caverna e achou um osso de gamo no qual havia um resto de carne, e pôs-se a roer o osso satisfeito. Lambendo os beiços, Tabaque disse: Muito obrigado por esta refeição. Como são belos seus nobres filhos! Que grandes olhos! E ainda são tão novos! Na verdade, eu deveria ter lembrado que os filhos do rei são príncipes desde berço. Tabaque sabia, assim como todos os habitantes da Jungle, que não há nada mais infeliz que elogiar crianças na presença delas, e ficou muito contente e satisfeito com sua maldade, ao ver que Mãe Loba e Pai Lobo ficaram sem jeito. Depois disse malignamente: Shere Khan o Grande mudou de território de caça. Vai caçar nestas colinas, como ele mesmo me disse. Shere Khan era o tigre que vivia a mais de 30 quilômetros de distância, perto do rio Waingunga, o rio que corta toda a jungle. Ele não tem esse direito, protestou Pai Lobo irritado. Pela lei da jungle, ele não tem o direito de mudar de lugar sem avisar antes, pois vai espantar toda a caça por 15 quilômetros ao seu redor. E eu tenho que matar em dobro nesses tempos. A mãe dele não o chamou de Lungre o Manco por acaso, murmurou Mãe Loba tranquilamente. Manca de uma pata desde que nasceu, e por isso nunca conseguiu matar nada além do gado dos homens. Agora que os aldeões de lá estão furiosos com ele, vem aqui irritar também os nossos aldeões. E quando eles vierem com seu fogo atrás desse Lungre, ele já vai estar longe, e nós e nossos filhos é que vamos sofrer. Realmente devemos ser muito gratos a Shere Khan. Devo dizer a ele como estão gratos? Perguntou cinicamente Tabaque. Fora daqui! Respondeu Pai Lobo rudemente. Saia e vá caçar com seu mestre, que você já fez muito mal esta noite. E Tabaque foi embora dizendo: Vou sim, já posso ouvir Shere Khan nos matagais lá de baixo. Pai Lobo prestou atenção e ouviu o rugido irritado e ameaçador de Shere Khan. Um imbecil! Começar uma caça com um barulho desses? Ele acha que nossos gamos são como os bezerros gordos do rio Waingunga? Mas o rugido se transformou em uma espécie de rosnado que parece vir de todos os lados, e Mãe Loba deduziu, pois este rosnado só é usado para um tipo de caça. Não é bezerro nem gamo que ele caça esta noite, é homem. Pai Lobo ficou chocado e irritado, pois a lei da jungle, que em sua sabedoria de séculos não estabelece nada sem ter um motivo para isso, proíbe todos os animais de comer o homem, a não ser quando o homem mata para ensinar a seus filhos como se mata. A verdadeira razão para isso é que morte de homem significa, cedo ou tarde, invasão de homens armados de espingardas e tochas e montados em elefantes. Então todos na jungle sofrem. A explicação que os animais dão aos outros é que é covardia atacar o homem, o mais fraco e indefeso dos seres vivos. Dizem também, e é verdade, que os comedores de homem tornam-se sarnentos e perdem os dentes.
Pai Lobo saiu alguns passos da entrada da caverna, e ele e Mãe Loba ficaram ouvindo o desenrolar da caçada de Shere Khan e entendendo que o tigre atacou, mas errou o pulo. Caiu em cima de uma fogueira e queimou as patas. Alguma coisa está subindo a colina. Prepare-se, disse Mãe Loba. As folhas de um arbusto começaram a balançar. Pai Lobo preparou seu salto de ataque, mas parou no meio do movimento. Um homem, disse ele. Um filhote de homem. E bem na sua frente, apoiando-se num galho baixinho, estava um bebê moreno e nu que mal começava a andar. Uma criança pequena, macia e rechonchuda que nunca havia visto um lobo na vida, mas que levantou a cabeça para olhar o rosto de Pai Lobo e se pôs a rir. Mãe Loba exclamou: um filhote de homem? Nunca vi um. Traga-o aqui. E Pai Lobo abocanhou o bebê e o colocou no meio de seus filhotes sem lhe causar um arranhão sequer, pois um lobo que está acostumado a carregar suas próprias crias pode muito bem levar um ovo na boca sem o quebrar se for preciso. O filhote de homem abriu caminho entre os lobinhos até Mãe Loba, onde começou a mamar junto aos outros. Pai Lobo e Mãe Loba ficaram encantados com o menino, que apesar de ser muito pequeno e frágil, olhava para eles sem nenhum medo. Então, subitamente, o luar foi bloqueado na entrada da caverna pela cabeça enorme e os ombros largos de Shere Khan, que estava sendo auxiliado por Tabaque. Shere Khan nos faz grande honra, cumprimentou Pai Lobo, embora seus olhos zangados desmentissem suas palavras. O que Shere Khan deseja? A minha presa. Um filhote de homem tomou este caminho. Seus pais fugiram. Entreguem-no a mim. Pai Lobo, porém, sabia que a entrada da caverna era muito estreita para um tigre passar, e lhe respondeu: os lobos são um povo livre, recebem ordens somente do chefe da alcateia e não de um matador de bois. O filhote de homem é nosso para matá-lo, se quisermos. Se quisermos? Que conversa é essa? Até quando devo esperar com um focinho em seu covil de cães para ter o que é meu por direito? Sou eu, Shere Khan, quem fala! E deu um rugido que ressoou por todos os cantos da caverna. Mãe Loba então levantou de seu canto e avançou, fixando nos olhos flamejantes de Shere Khan, seus olhos vivos como duas luas verdes que brilhavam na escuridão. Sou eu, Raksha, a demônia que vai responder-lhe. O filhote de homem é meu, Lungri, só meu. Não será morto, viverá para correr e caçar com a alcateia. E tome cuidado, caçador de pequenos nus, comedor de rãs e matador de peixes. Ele irá caçar você. Agora saia daqui, ou juro pelo cervo que matei, vai voltar para sua mãe mais manco do que veio ao mundo. Vá embora! Shere Khan sabia que estava em uma posição desfavorável, encolhido na entrada da caverna, e que Mãe Loba lutaria até a morte. Por isso saiu da entrada da caverna resmungando e dizendo: veremos o que a alcateia dirá sobre a adoção de filhotes de homem. O filhote de homem é meu e deverá acabar em meus dentes. Quando Shere Khan e Tabaque haviam ido embora, Pai Lobo e Mãe Loba conversaram, pois sabiam que Shere Khan tinha razão quando disse que eles teriam que apresentar o filhote de homem à alcateia se quisessem ficar com ele. Eles concordaram que era isso mesmo que queriam, e chamaram o menino de Mowgli, que significa pequena rã, pois ele tinha a pele lisa e sem pelos como as rãs. A lei da jungle estabelece que quando os filhotes de um lobo têm idade suficiente para manterem-se em pé, eles devem ser levados ao conselho da alcateia, que se reúne toda lua cheia, para que os outros lobos possam identificar os filhotes. Depois dessa inspeção, os filhotes passam a ser protegidos pela alcateia e ficam livres para correr onde quiserem, e enquanto não matassem o primeiro gamo, nenhum deles poderia ser morto por um lobo adulto por qualquer motivo que seja. E quem infringir essa lei é punido com a morte. Pai Lobo esperou até que seus lobinhos tivessem condições de correr um pouco, e os levou, com Mowgli e Mãe Loba, à roca do conselho, que era o topo de uma colina coberto de rochas. Aquela era um grande lobo cinzento que era chefe da alcateia já fazia 1 ano. Foi escolhido como chefe graças à sua força, habilidade e conhecimento sobre os costumes dos homens, de quem já havia caído em armadilhas e levado uma surra quando era mais jovem. Ele estava deitado sobre toda a extensão da pedra mais alta do lugar. Abaixo de Aquelá, outros 40 lobos de todos os tamanhos e pelagens aguardavam em círculo.
Então as famílias iam levando seus lobinhos ao centro do círculo, onde todos podiam vê-lo. Aquela falava com a voz rouca. Vocês conhecem a lei. Olhai bem, lobos, olhai bem. Enfim, Pai Lobo empurrou Mowgli, a rã, como o chamavam, no meio do círculo, onde ele se sentou. Aquela continuava com seu aviso. Olhai bem. Então um rugido saiu de trás das rochas, trazendo Shere Khan, que bradava. O filhote é meu! Entreguem-no a mim! O que o povo livre tem a ver com um filhote de homem? Aquela nem sequer levantou as orelhas, simplesmente disse. Olhai bem, lobos. O que importa ao povo livre e as ordens de alguém que não pertence a este povo. Olhai bem. Então um jovem lobo dirigiu-se àquela e repetiu a pergunta de Shere Khan. O que o povo livre tem a ver com um filhote de homem? A lei da jungle estabelece que, se houver dúvida sobre o direito de um filhote ser admitido na alcateia, devem tomar a palavra em sua defesa pelo menos 2 membros da alcateia que não fossem seus pais. O sábio Aquelá perguntou. Quem fala em favor deste filhote? Quem do povo livre fala em favor dele? Como não houve resposta, Raksha preparou-se para aquela que podia ser sua última luta, se fosse necessário. Então, o único animal de outra espécie admitido no conselho da alcateia, Balu, o urso pardo sonolento que ensinava a lei da jungle aos lobinhos, o velho Balu, levantou-se sobre as patas traseiras e falou. O filhote de homem? Eu falo pelo filhote de homem. Um filhote de homem não pode nos fazer mal algum. Deixem que ele corra com a alcateia e seja acolhido entre os outros. Eu mesmo vou educá-lo. Precisamos de ainda outro, disse Aquelá. Balu falou, e ele que ensina nossos filhotes. Quem fala além de Balu? Uma sombra negra moveu-se até o meio do círculo. Era Bagheera, a pantera negra. Todos conheciam Bagheera e ninguém ousava atravessar seu caminho, porque era tão astuto como o tabaque, tão audacioso como um búfalo selvagem e tão temível como um elefante ferido. Porém sua voz era mais doce que o mel, e ele ronronou sua voz persuasiva. Aquelá e vocês do povo livre, não tenho nenhum direito de intervir em sua assembleia, mas a lei da jungle declara que se surgir alguma dúvida relacionada a um filhote, a vida desse filhote pode ser comprada mediante um preço. A lei não diz quem pode ou não pagar esse preço. É certo o que digo? Vários lobos jovens que estão sempre com fome responderam em coro. Certo, certo, vamos ouvir, Bagheera. O filhote pode ser comprado mediante um preço, é a lei. Sabendo que não tenho nenhum direito de falar aqui, peço sua permissão. Fale então! Matar um filhote nu é uma vergonha. Além disso, ele poderá nos ajudar a caçar melhor quando crescer. Acrescento às palavras favoráveis de Balu a oferta de um touro bem gordo que acabei de matar a menos de 1 quilômetro daqui, se vocês aceitarem o filhote de homem conforme a lei. Há alguma oposição? Inúmeras vozes responderam, o que importa? Ele vai morrer quando chegarem as chuvas do inverno ou torrado pelo sol. Que mal uma rã pode nos fazer? Deixe que corra com a alcateia. Onde está o touro, Bagheera? Nós o aceitamos. Então ouviu-se o uivo profundo de Aquelá que advertia a todos. Olhai, olhai bem, lobos. Os lobos examinaram Mowgli e após isso todos desceram a colina em busca do touro morto, só ficando Aquelá, Bagheera, Balu e os lobos da família de Mowgli. Em algum lugar ao longe, Shere Khan rugia de fúria por não ter conseguido o que queria. Aquelá comentou, fizemos bem. Os homens e seus filhotes são muito sabidos. Quando chegar o momento, ele poderá tornar-se útil. Leve-o, disse Aquelá a Pai Lobo, e adestre-o em tudo que um membro do povo livre deve saber. Então Mowgli passou a ser criado sob a liderança de Aquelá, o amor de Raksha, as lições sobre a jungle de Balu e Pai Lobo e os aprendizados de caça e locomoção de Bagheera. E foi assim que Mowgli entrou para a alcateia de Seoni, pela oferta de um touro e pelas boas palavras de Balu.